Salve pessoas, Hopper Trends, Enad em minutos, episódio 4. Avaliação teórica vai cair na prova. E vai se acostumando com esses termos. AT, avaliação teórica, AP1, avaliação prática 1, AP2, avaliação prática 2, mas agora o nosso foco é na avaliação teórica. Não é de hoje, tá? Desde o início do ano a gente vem acompanhando toda essa discussão, tá? Inclusive em próprios materiais do INEP, onde ele apresenta para nós toda a mudança que nós teríamos relacionados à prova teórica. Então, mudança do único modelo de item, mudança de padrões mínimos de desempenho e comparabilidade, uso de metodologia BIBS, de blocos incompletos balanceados, inclusive trazendo uma visão diferenciada em número de itens, a gente tendo mais itens voltados para a formação geral e agora uma formação geral diferente, trazendo fundamento da área Cine Brasil, e um nosso componente específico, trazendo 36 questões, fechando 63 questões, e sendo que uma delas seria uma questão discursiva, tá? Mais dissertativa. Então, nós temos 44% da prova voltada para a formação geral docente, temos os blocos devidamente espalhados em cadernos de provas que serão diferenciados e uma única questão discursiva. Tudo isso a gente sabia muito tempo antes da portaria 610, 611 do edital 124 e já vínhamos trabalhando isso junto às instituições que nós acompanhamos. Para quem não viu, está muito parecido com o Enem, não é? É só você olhar. Blocos incompletos, formação, né, geral mais ampla, voltada para fundamentos, uma única questão discursiva com 30 linhas. Então, uma carinha bem grande de Enem. E quando eu falo disso, eu tenho que dizer que eu venho com teoria de resposta ao item, embora não tenha ficado tão claro isso para nós, mas quando eu estou falando de uma prova nos moldes de Enem e de uma prova que vai trazer um padrão de comparabilidade, eu também tenho que trazer para a discussão teoria de resposta ao item. Tá? Fizemos uma rápida curadoria no próprio INEP, tem bastante material interessante que traz para a gente uma linha que eu tenho que pensar um pouquinho, estratégias de como eu vou trabalhar com teoria de resposta ao item, inclusive com a preocupação, porque se eu reflito na minha condição, do meu processo de ensino e aprendizagem, no meu sistema avaliativo, o ENAD, eu preciso pensar como é que eu vou trazer isso para dentro do ENAD. Tá? Ainda nesse material prévio que nós já tínhamos um modelo de como seria a matriz de referência para avaliação das licenciaturas, o que nós traríamos como avaliação, especialmente da formação geral docente, com as competências e habilidades, e trazendo como é que tudo isso seria avaliado, mostrando, né, como é que a gente faz nós agregamos os nossos conteúdos programáticos, os nossos componentes curriculares dentro desse aspecto geral, tá, da formação geral docente, tá, e de uma forma bastante clara, trazendo a necessidade de se pensar intermulti e transdisciplinar, onde nós ganhamos mais força ainda ao pensarmos os conteúdos que vai cair lá na prova. Nossa prova teórica, 4 horas e meia de prova, compreendendo 27 questões de conteúdos transversais e de fundamentos das licenciaturas. Depois, nós temos, tá, as questões relacionadas ao componente específico, trazendo, então, uma questão discursiva, e aí, veja que essa questão discursiva, 30 linhas, né, sendo desconsiderada a parte do texto que ultrapassa o espaço destinado à resposta, né, e lembrando para vocês que eu tenho uma metodologia BIB, de blocos incompletos balanceados, que é o que vai trazer aí a possibilidade de uma comparabilidade entre as edições e a definição de padrões mínimos de desempenhos. Um item bastante importante é de que a divulgação dos cadernos de provas e gabaritos, só depois de tudo isso devidamente analisado, isso de certa forma traz um pouco de impacto aí em, eventualmente, alguns pacotes de benefícios que as instituições possam trabalhar. Veja que nas portarias 610 e 611 isso já vinha sendo trabalhado também, então não é algo tão novo, já trazia essa necessidade de olhar para a área geral de licenciaturas, para a área Cine Brasil de Educação, que nós tínhamos, e as portarias que trouxeram também os conteúdos específicos de cada uma das licenciaturas. Tá? É importante a gente saber fazer essa correta leitura, porque nessa correta leitura você consegue trazer estudo. O que vai cair? O que
se replica? O que eventualmente eu tenho sombreamento? O que eu tenho que focar mais? Então, é muito necessário fazer o estudo de todas essas portarias para que você realmente consiga elencar o foco central que você vai trazer para as formações. E lembrando sempre a necessidade de pensar as áreas sim e Brasil, porque a partir de então, nós temos essa visão de avaliação focado na área, especificamente na área. Nunca é demais lembrar a questão discursiva, tá? E que vai vindo conhecimento específico, que vai trazer situações, problemas e estudos de caso, tá? E que, a partir disso, vai trazer a necessidade de nos apresentarmos com clareza, com objetividade, solucionando o problema que foi apresentado a partir de um texto dissertativo com até 30 linhas. Não vamos esquecer que nos anexos do edital nós temos o anexo 6, antigamente era o anexo 3, que traz os critérios para deferimento de dispensa de prova e tem algumas alterações que possam ser úteis para vocês. Então, não esquece de verificar que isso é bem importante quando a gente pensa na avaliação teórica. No momento que nós falamos de prova, não esquecer, nossa régua, vamos lembrar aqui que talvez essa régua seja de 0 a 100, tá? E onde eu distribuo os meus alunos? Quem são meus alunos? Onde eles estão alocados? Tá? Quem são os meus alunos promotores? Aqueles que alcançam uma zona de excelência? Quem são os meus alunos que estão numa zona crítica e que demandam uma gestão mais aprofundada de nossa parte? E é sempre bom relembrar, nossa visão de trabalho aqui sempre é focada nesses dois extremos. A gente tem o nosso espaço mais central, onde você olha um aluno de uma zona de qualidade com potencial para ser promotor, um aluno que está mais próximo da zona crítica, que precisa ser trabalhado para vir mais central, tá? Mas os nossos dois focos aqui estão sempre relacionados com as duas pontas. Uma realmente traz a potencialidade total de nota que nós temos, e outra que acaba trazendo uma grande ofensa aos resultados, e nesse sentido precisa ser devidamente cuidado e devidamente trabalhado. Importante nós conhecermos quem é o nosso aluno, como esse aluno aprende, dedicarmos tempo para isso. A gente tem feito bastante isso aqui na Roper, tem dialogado bastante com as gerações, com o perfil de aluno que nós temos nos nossos cursos, entender como eles aprendem, tá? Até para poder fazer uma boa calibragem de sistema de avaliação, tá? Então, isso é bem importante. Calibrada pelo mercado e não por paternalismo. Tá? Muitas vezes, especialmente de acordo com a modalidade que você está trabalhando, a gente pega muita avaliação enviesada. Tá? E aí não reflete a realidade, tem aquela coisa mais para inglês ver. E a gente realmente precisa agora, dentro dessa régua de distribuição, entendermos quem é o nosso aluno e como ele dá conta. E por falar em régua, por falar em resultados, lembrar, nossos resultados eram medidos de 1 a 5, era análise por similitude, dependia para o meu resultado de entender como os outros também foram, e agora a gente trabalha de forma diferente. As notas do ENAD serão informadas em uma escala de 0 a 100 pontos. Mais uma vez, temos uma proximidade ali com a nota de Enem, que vai de 0 a 1.000 pontos, né? Então, a gente está dentro da mesma regra ali de trabalho. Essa é a avaliação teórica para o ano de 2024 e o que a gente tem para o novo ENAD a partir de então. Vamos embora para o nosso próximo ENAD em minutos. Vem conosco!